Vamos falar de uma ideia realmente poderosa. A de que um caráter forte não é algo que simplesmente acontece com a gente. Não é um traço que vem de fábrica e pronto, acabou. É algo que se constrói, que se forja de propósito, sabe? Como o ferreiro faz com uma espada no fogo. Então vamos mergulhar nisso. Olha, a gente já começa com essa frase que é praticamente um desafio. É um basta para aquela desculpa que, sejamos honestos, todo mundo já usou. A ideia aqui é que aquilo que a gente chama de meu jeito de ser pode ser, na verdade, uma falta de caráter trabalhado. E a ótima notícia é que se é falta de trabalho, então dá para mudar, dá para construir. Bom, para forjar o caráter, primeiro a gente precisa saber qual é a rachadura do metal, né? Qual é a fraqueza que impede que ele se torne forte. E as fontes que estamos analisando dão um nome para isso: frivolidade. Agora, o interessante aqui é que frivolidade não é só ser meio bobo ou superficial. É algo mais profundo. É uma instabilidade por dentro. Sabe aquela tendência de ir para onde o vento sopra, de agir sem pensar muito? Isso impede a gente de levar um grande projeto até o fim, de ser fiel a um ideal. É uma falta de peso, de substância. E o resultado final de uma vida, levada assim, por essa falta de firmeza, é descrito com uma imagem que, olha, é bem forte. Um boneco de trapos. Pensa só, alguém sem vontade própria, levado por qualquer um, incapaz de deixar uma marca real no mundo. É uma imagem dura, mas mostra exatamente o que está em jogo. O ponto todo está nesse contraste. De um lado, uma vida à deriva, que só reage ao que acontece, aos sentimentos do momento. Do outro, uma vida com um propósito, que domina as circunstâncias. A jornada que estamos descrevendo é exatamente essa passagem. Deixar de ser uma folha ao vento para se tornar quem segura o leme da própria vida. Ok, já vimos o problema. Então vamos virar a chave para a solução. Se a meta não é ser um boneco de trapos, qual é o ideal? Aonde a gente quer chegar? As fontes definem isso como ter uma alma de critério. Alma de critério. Que expressão, né? Ela descreve uma combinação fascinante. Não é só ter força bruta, é ter uma personalidade equilibrada. Envolve maturidade para tomar decisões, convicções firmes que são tipo uma bússola interna, sensibilidade com os outros e, o principal, uma vontade que foi treinada, foi educada para escolher o que é certo. E aqui a gente vê como essa alma de critério funciona na vida real. São as marcas de um caráter forte, tomar decisões com liberdade de verdade, não por impulso, ter convicções sólidas, mas ao mesmo tempo a humildade de pedir um conselho. É sobre ser uma pessoa inteira, confiável, que busca alinhar a vida a um ideal maior. Certo, mas como? Como a gente chega lá? Como se constrói essa vontade firme? É agora que a gente entra na oficina, no coração do processo, usando aquela metáfora da forja de uma espada. Este ponto é fundamental. Uma vontade forte não aparece do nada. Ela precisa ser trabalhada, aquecida no fogo e moldada com esforço. É um processo ativo, sabe? Exige trabalho, é contínuo. Esse processo de forja tem dois elementos que são essenciais e que andam de mãos dadas. O primeiro é uma dimensão espiritual, colocar-se na fornalha da graça de Deus, buscar uma força que vem de fora da gente. E o segundo é a luta pessoal, o trabalho do dia a dia, o esforço concreto de se dominar. Um não funciona sem o outro. E aqui está um dos exercícios mais práticos e poderosos para começar a fortalecer a vontade. Dizer não. Não só para os outros, mas principalmente para si mesmo. Para os próprios caprichos, para a preguiça, para os impulsos bobos. Cada não que se dá a um capricho é um sim para um caráter mais forte. Então, se a vontade é a espada e a graça é o fogo, as pequenas ações do dia a dia são as marteladas que dão forma ao metal. É aí que a luta acontece de verdade, nas coisinhas pequenas, na rotina. Essa citação é genial, porque ela acaba com aquela ideia de que o caráter só se mostra em momentos de crise, que nada, ele é construído no dia a dia, nas pequenas lutas contra as formigas da preguiça, do mau humor, do egoísmo. É a constância nessas pequenas vitórias que faz toda a diferença. E aqui estão alguns exemplos bem concretos de como é matar as formigas. São coisas que parecem insignificantes, né? Mas cada uma delas é um treino. É um pequeno ato de vontade que, somado a centenas de outros, vai criando um músculo espiritual forte. Um músculo que vai aguentar o tranco quando as coisas grandes aparecerem. Tudo isso pode ser resumido num conceito clássico, o agere contra. Significa, literalmente, agir contra. A estratégia é identificar a sua tendência negativa principal e, de propósito, agir na direção oposta.
Se a tendência é a preguiça, force-se a levantar e fazer algo. Se é a vaidade, faça um ato de humildade. É assim que se conquista a liberdade interior. E qual é o resultado de todo esse processo? O que surge dessa forja? Não é uma pessoa rígida, fria, sem emoções. Pelo contrário, é alguém que se tornou mestre de si mesmo. Esse esclarecimento é muito importante. Forjar o caráter não é para suprimir as emoções. É para ter estabilidade e não ser dominado por elas. O objetivo não é a frieza, mas o equilíbrio, onde a razão e a vontade, iluminadas pela fé, guiam os sentimentos. E assim a gente chega no grande prêmio de toda essa luta, a verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer o que dá na telha a cada segundo, mas sim ter a capacidade de guiar a própria vida para o bem que se escolheu. É ser inteiro senhor de si mesmo, como dizem as fontes. E a gente termina com essa pergunta, que é profunda. Ela nos obriga a olhar para dentro e avaliar a intensidade do nosso desejo. Querer um caráter forjado não pode ser um desejo morno, vago. Tem que ser um querer com garra, apaixonado, como de um avarento pelo ouro. A questão final, então, não é se a gente quer, mas o quanto a gente quer de verdade.